Então, vamos à Escritura, Lucas capítulo 24, e nós vamos ler a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13, a palavra diz assim: naquele mesmo dia, esse é o dia da ressurreição de Jesus, tá? Naquele mesmo dia, dois deles, discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando, o verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. O verso 36 ainda: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Amém. Até aí. Quando a gente fala sobre Jesus ser conhecido ou fazer Cristo conhecido, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus quer ser conhecido e celebrado a partir do que as Escrituras dizem a seu respeito, e não do que nós inferimos, do que nós pensamos, do que a gente acha, do que alguém disse, ou até mesmo do que nós desejamos. O que a gente queria? Como é que a gente queria que Jesus fosse? O que a gente queria que Jesus fizesse? Não. Jesus quer ser conhecido a partir do que as Escrituras falam sobre ele. O que acontece e estava acontecendo com o grupo dos discípulos como um todo, e no texto aqui com esses dois homens mais particularmente, é que expectativas erradas vão gerar desapontamentos. Expectativas erradas vão gerar
desapontamentos. Que tipo de Jesus eu quero encontrar, eu quero conhecer ou eu quero celebrar? Hoje, em especial, no nosso país, se celebra duas grandes festas religiosas. Em tese, estamos celebrando a pessoa de Jesus ou alguém ligado a ele. Isso como um braço da cristandade. Isso como sendo algo da pessoa de Cristo. Mas a pergunta que se faz é: Jesus quer ser conhecido da forma, Jesus quer ser celebrado da forma como estão fazendo? Quem é esse Jesus que está sendo celebrado, ou as pessoas que estão sendo celebradas que poderiam ser ligadas a ele, enfim. Isso é como diz a Escritura, esse é o grande dilema dos nossos irmãos Cleopas e o outro. Veja bem que eles estão saindo de Jerusalém, indo para o campo, para essa cidade chamada Emaús, esse povoado. E o texto diz que eles estavam conversando e discutindo. Percebeu isso aí no verso 15? Eles estão conversando e estão discutindo. Não é só uma conversa de lamento, eles conversam e discutem. E assim, eu não sei se a discussão estava acalorada, né? Se estava, enfim, eu sei que chamava a atenção, porque Jesus entra na história dizendo assim: o que é que vocês estão discutindo? O negócio está chamando a atenção. As expectativas não estavam alinhadas com a Escritura. Eles vão dizer para Jesus, né, que o que aconteceu com Jesus de Nazaré, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Nós esperávamos que era ele aquele que ia trazer redenção em Israel. Mas ele morreu. Ele morreu. Os nossos principais o entregaram e ele morreu. Acabou tudo. E a gente está aqui discutindo sobre isso, porque a gente achava uma coisa, aconteceu outra. Ele está me falando, né, que talvez se o fulano tivesse vigiado mais, isso não tinha acontecido. E eu já disse para ele que a culpa é dele, porque ele não alertou quando ele viu aquela história que aconteceu lá. E está todo mundo discutindo, tentando achar aqui quem é o culpado, por que isso aconteceu, isso não pode acontecer. Para Jesus dizer: presta atenção, amigos, era para ser assim. E aí todo mundo para e fica: como assim era para ser assim? Estava escrito que era para ser assim. Era necessário. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, verso 26. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Por que vocês estão discutindo aquilo que era para acontecer? As expectativas de vocês sobre Jesus ou sobre o Cristo estavam erradas. Quando a gente fala de conhecer a Cristo e de tornar Cristo conhecido, a gente precisa trazer isso para dentro da Escritura. Nem além, nada além da Escritura. Nem aquém da Escritura, nem em parte. A gente não pode escolher. Tem que ser tudo o que está apenas na Escritura. De novo, tudo o que está apenas na Escritura. Vamos falar isso junto? Tudo o que está apenas na Escritura. Vamos de novo, porque essa frase ficou legal. Vamos lá. Tudo o que está apenas na Escritura. É assim que Jesus quer ser conhecido. Tem muita gente inventando muita coisa fora da Escritura, em desalinho com a Escritura. Pessoas que geram expectativas de que Jesus deveria ser assim.
Perceba comigo, querida e querido, que as pessoas por aí falam sobre Jesus como ele sendo um grande curador. Jesus faz milagres? Faz. Ninguém nega que Jesus faz milagres. Mas Jesus quer ser conhecido como o grande curador? Não. Não. Só que para aquela pessoa que busca Jesus só porque ele é um grande curador, no dia que Jesus não cura, essa pessoa se frustra. Jesus pode ser um grande resolvedor de problemas. Ele podia me dar sabedoria para eu resolver todos os meus problemas. Ou ele podia simplesmente em atos mágicos mudar o coração de A ou de B, ou falar com o gerente do banco, ou falar com o meu parente, ou entrar no meu, tocar no coração do meu chefe, enfim. E aí Jesus sai resolvendo todos os meus problemas, mas no dia que Jesus não resolve o meu problema, eu me frustro. E aí eu começo a discutir com os outros. Que tipo de Jesus é esse que a gente estava seguindo? Porque tal falou, fulano, cicrano falou, né? E você vê que o Deltrano disse, e todo mundo fica com expectativas a respeito da pessoa de Jesus. Jesus não atende essa expectativa e a pessoa se frustra. Isso é porque o conhecimento de Cristo está fora, ou aquém, ou limitado, compartimentado daquilo que está na Escritura. E é por isso que o verso que nós demos uma ênfase maior, que é o verso 27, vai dizer que Jesus faz questão de mostrar Ele mesmo nas Escrituras o que realmente estava lá sobre Ele e a obra que ia ser realizada. Leia de novo comigo o verso 27. E começando por Moisés, que é o Pentateuco, e por todos os profetas, e aqui os profetas envolve os livros históricos e os livros proféticos, enfim, no cânon judaico, né, profetas é desde Josué, Juízes, tudo isso está nos profetas, inclusive os profetas. Então, começando por Moisés, passando por todos os profetas, os salmos, por toda a Escritura, numa caminhada de 2 horas. Que mensagem boa essa, né? 2 horas de mensagem. Numa caminhada de 2 horas, ele lhes explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. 2 horas de caminhada para mostrar o que constava a respeito dele em toda ou em todas as Escrituras. Porque Jesus quer ser conhecido. E Jesus quer ser conhecido por mim e por aquilo que nós falamos, por meio daquilo que nós falamos, de acordo com tudo o que está dito sobre ele nas Escrituras. Não é parte, não é aquém, não é além. É o tudo que está apenas na Escritura. Festividades que se faz a respeito de Cristo, por aí afora, religiosas até com esse ar de piedade, infelizmente falham em trazer o todo sobre o que está apenas na Escritura. E as pessoas se frustram, e as pessoas reclamam, e as pessoas vão dizer que, afinal de contas, que Deus é esse, que é bom. Jesus não é bom? Jesus é bom ou não é bom? Jesus é bom demais. Então por que tem tanta coisa ruim no mundo? Esse tipo de pergunta acontece porque pessoas têm expectativas erradas sobre Cristo, sobre Deus. Elas não estão lendo a Escritura toda. A gente precisa conhecer a Escritura para falar o todo
de Jesus que está na Escritura. A gente precisa conhecer a Escritura para falar sobre o tudo de Jesus que está lá. A gente precisa ler a Bíblia com regularidade e ler a Bíblia toda, porque na Bíblia toda se encontra a pessoa de Jesus. A gente não pode ser seletivo, a gente não pode escolher o que melhor se encaixa para mim, porque se você falar sobre a pessoa de Jesus apenas daquilo que se encaixa para você, daquilo que é bom para você, a pessoa para quem você vai transmitir isso vai se frustrar, porque Jesus não é só parte, Jesus é um todo. Olha só que interessante esse pequeno briefing que Jesus dá sobre o Evangelho. Ele vai dizer que era necessário que o Cristo padecesse, sofrer tudo isso para entrar na sua glória. Sofrer o quê? Para chegar aonde? Por quê? Bem, a Bíblia vai nos dizer que o ser humano foi criado por Deus para viver em comunhão com Deus e em comunidade com Deus, se afasta de Deus deliberadamente porque quer. Deus promete o resgate do ser humano, de trazer de volta o ser humano para perto de si, que agora está escravizado às suas próprias vontades. Deus opera isso ao longo de gerações. Ele levanta um povo para, por meio desse povo, revelar a sua glória e vir a salvação em forma de pessoa. Essa pessoa que viria, ele era um ser divino que encarnaria, porque para receber o pecado e a culpa de toda a humanidade, de toda a eternidade, tinha que ser um ser divino. Tudo isso tinha que caber em alguém que era eterno. A eternidade não cabe num ser humano, a eternidade cabe num ser eterno. Só que quem precisava receber o castigo em si era um ser humano. Então, o ser humano que ao mesmo tempo carregava em si a eternidade, esse receberia todo esse castigo em si. Mas ele não ficaria morto, ele ressuscitaria. Ele seria trazido de volta à vida, recebido em glória de novo, de volta nos céus, para restaurar assim todas as coisas, toda a humanidade. E isso é um projeto, isso é um processo e está acontecendo. Essa é a verdade toda. Mas a gente só vai descobrir isso se a gente ler a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse. Como estamos na nossa leitura bíblica? Como estamos no nosso conhecimento de Deus e da salvação de Deus por meio da Bíblia? A gente precisa disso. A gente precisa ter isso. Se você, nesse ano de 2025, não conseguiu ler o Novo Testamento, nós lemos 2 vezes aqui nessa igreja, se você não conseguiu, olha só, vai dar certo. Ano que vem a gente vai ler de novo, porque aqui a gente lê a Bíblia todo ano. O que eu falei? Aqui a gente lê a Bíblia todo ano. Ano que vem a gente vai ler a Bíblia de novo. De Gênesis a Apocalipse, para ver o Deus que serve, como que pessoas servem, como que a gente pode servir uns aos outros. Vamos ler a Bíblia de novo. Então vamos ler a Bíblia juntos? Vamos ler a Bíblia juntos? Vai dar certo. Segundo, Jesus quer que o conhecimento sobre Ele seja experienciado e vivido em comunidade, não no isolamento. Ninguém vai ter em si sozinho o conhecimento e a experiência da vivência de Deus. Não vai ser. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus escolheu que não seria assim. O nosso Deus é um Deus que é comunidade. Nós servimos um Deus que é trino e triuno. E Deus, quando fez o ser humano, disse: não é bom que ele esteja só, vai ter alguém do lado. Porque a revelação de Deus passa
Esse conhecimento sobre Jesus, conhecimento sobre Deus, vai ser na comunidade, não só, e não no isolamento. Não vai ser alguém sozinho que vai deter isso. Interessante quando você olha a ressurreição de Cristo e os relatos dos evangelistas, você vai ver que Jesus apareceu para Maria Madalena. Foi ou não foi? Jesus apareceu para Maria Madalena. Nesse texto que nós lemos, Jesus também apareceu para Pedro. Eles vão dizer, sim, o Senhor já apareceu para Pedro. Pois é. Agora, com quem que Jesus gastou 2 horas de conversa? Ou mais? Com quem? Com 2 que estavam andando. E depois, essa conversa de revelação do propósito, de revelação do projeto de Deus, também vai acontecer quando todos estão reunidos, como lemos no versículo 36, e daí para frente, que está todo mundo reunido, e Jesus de novo explica tudo. Porque para Jesus interessa que o conhecimento sobre ele seja experienciado e construído em comunidade, e não no isolamento. Quando nós estamos juntos, a gente conversa sobre Jesus. E é certo que Jesus revela de si para cada um de nós. E à medida que eu estou falando aqui, tem coisas que você pegou que a pessoa do seu lado não pegou. E que na hora que a gente senta para conversar, você vai falar, puxa vida, você viu o que o pregador falou isso? Você fala, eu não tinha me atentado para isso. E você se atentou para isso aqui? Isso aí eu não tinha visto. E aí a gente vai vendo, e acontece também quando a gente lê a Bíblia, no mesmo texto. A gente vai descobrindo facetas do caráter de Deus, do projeto de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. E a gente precisa compartilhar isso, e Deus quer se revelar a nós, Jesus Cristo quer se revelar a nós, esse conhecimento em comunidade, e por isso que a gente precisa de comunidade, é por isso que a gente precisa de igreja. Aliás, Paulo, escrevendo a carta, uma de suas cartas, ele vai dizer exatamente isso. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem hino, outro tem profecia, e aí a gente junta esse negócio todo, e vira um trem muito gostoso, que é a experiência de viver Cristo no corpo. Quando a gente está falando de ceia do Senhor, não é exatamente esse o texto, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, porque no corpo, na comunidade, a gente vai ter esse conhecimento de Deus revelado para nós, e nas discussões, nas conversas, a gente aprende mais. A gente constrói isso no conjunto, na comunidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente não pode se apartar do convívio. A gente não pode deixar a convivência, e o escritor aos Hebreus vai dizer assim, como é o costume de alguns, que você e eu não sejamos contados entre os alguns, que você e eu estejamos contados entre os que querem estar juntos, os que querem descobrir Jesus um no outro. Aliás, tão interessante ver isso, que Jesus quer nos transformar de dentro para fora. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vou repetir isso que eu tenho falado por muitas vezes aqui. Muitas vezes nós queremos, e evangélicos, crentes, cristãos, enfim, a gente mesmo com as nossas bandeiras, a gente quer transformar o mundo. E a gente quer transformar o mundo de fora para dentro. E a gente quer dizer que ideologia A, filosofia B, comportamento C, vai transformar o mundo. A transformação que a gente precisa, ela vem de dentro para fora. Esses 2 homens, quando caminham, estão ouvindo Jesus, e depois que Jesus desaparece diante deles, a expressão que eles usam é: o nosso coração estava ardendo. A transformação que eu e você precisamos, e que o mundo vai viver, é aquela
que começa no coração de pessoas, a transformação que arde o coração para dizer: eu quero, eu preciso, eu vou ser diferente para a glória de Deus, porque Ele está mexendo comigo. E quando isso acontece comigo, e depois acontece com você, e eu testemunho isso para mais alguém, e isso mexe lá, e você testemunha para outra pessoa, e o coração arde lá, essa transformação de dentro para fora muda o mundo, e já mudou muitas vezes. A transformação precisa ser de dentro para fora. Toda transformação que é empurrada goela abaixo, de fora para dentro, não prospera. Inclusive as que são feitas em nome de Deus. Inclusive as que são feitas em nome de Cristo. Bem, Jesus quer transformar eu e você de dentro para fora, a partir de relacionamentos de intimidade com Ele e no convívio com os demais junto com Ele. Olha como é que isso funcionou aqui. Jesus está como quem vai passar, caminha com eles, e ok, chegamos em Emaús, fantástico, boa noite, boa caminhada, e eles falam: não, já está tarde. Vem para cá. E há esse convite para que Jesus entre na casa deles. Pausa. Nesse exato momento, se você tivesse indo para sua casa, para o seu apartamento, agora, terminamos aqui, você começa a sair, Jesus aparece ali. Você teria coragem de chamar Jesus para entrar na sua casa? Como é que está a minha cozinha, hein? Será que dá para Jesus entrar em casa agora? Meu Deus. Tem umas roupas espalhadas na sala. Acho melhor eu marcar uma visita de Jesus para amanhã. O quarto, como é que está? Enfim, né? Eu vou ter que entrar meio que correndo na frente para arrumar o banheiro, porque se Jesus precisar usar o banheiro, né, a gente vai ter um problemão. Tem que dar uma arrumada lá e tal. Veja bem, quando a gente chama Jesus para entrar em casa, como esses homens fizeram, isso revela humildade, ou seja, Jesus pode entrar na minha vida do jeito que a minha vida está. Jesus pode entrar na minha casa do jeito que a minha casa está. Até porque Ele já sabe como está, você não vai conseguir esconder nada dele. E entenda que Ele quer entrar do jeito que está. Esses homens estão vindo de um final de semana. Gente, é um fim de semana inteiro. Na verdade, desde a outra semana, eles estão ali em Emaús, porque Jesus entrou em Jerusalém, teve aquele tumulto todo, Jesus ficou no templo, e está todo mundo na expectativa do que vai acontecer. Sexta-feira, Jesus morre, já é no domingo que Jesus ressuscita. Há quanto tempo esses camaradas não estão em casa? Muito bem. O viajante está com eles no caminho, o coração está ardendo, por favor, entra na minha casa. Isso é humildade. Pode vir, não vai ter problema. Você pode ver tudo do jeito que tá bom, o que importa é a sua companhia. Quando eu abro a minha casa e a minha vida para Jesus do jeito que ela está, eu vou mostrar as minhas insuficiências. Talvez tenha acabado todas as frutas, eu não vou poder servir nenhuma fruta para Jesus, mas tudo bem, Ele sabe disso. É a sua insuficiência, você não tem tudo a hora que você quer na sua mão. É a sua insuficiência, é a sua limitação, é a sua bagunça que está dentro da sua vida, ou no seu lar, ou enfim. E Jesus não tem problema com isso, Ele já conhece, e Ele quer entrar aí assim mesmo. Ele quer estar junto com você, Ele quer estar junto comigo, Ele quer estar junto com a nossa família. E quando a gente chama Jesus para participar das nossas interações sociais, veja bem, eles estão em 2. Agora talvez fosse a hora de... Ok, ouvimos isso tudo, vamos sentar ali, vamos jantar, e na janta a gente discute o que a gente ouviu desse camarada que estava falando com a gente.
Mas quando a gente chama Jesus para as nossas interações sociais, a gente é meio que obrigado a mostrar aspectos de nós mesmos que só serão revelados a partir do convívio com mais alguém. Sabia disso? Você sozinho não se mostra quem você é no todo. Não tem jeito. É necessário que alguém esteja perto de você para mostrar quem você é. E quanto mais pessoas estão convivendo com você, mais você aparece quem você realmente é. Teve um camarada que pensou muito interessante sobre isso, de uma forma muito interessante sobre isso. Ele é muito querido pelos cristãos em todo o mundo, especialmente os evangélicos. O nome dele é C.S. Lewis. Alguém já ouviu falar em C.S. Lewis aqui? Bem, C.S. Lewis é um filósofo cristão, ele era ateu, depois ele se converteu e se tornou um apologeta do cristianismo. Um camarada muito inteligente, filósofo, escritor, e ele escreveu um dos livros dele, se chama Os Quatro Amores. Nesse livro ele faz uma observação a respeito do momento. Ele tinha 2 amigos íntimos, muito próximos. Um se chamava Charles Williams, e o outro se chamava Tolkien. O Tolkien, alguns aqui também já leram alguns livros dele. Ocorre que o Charles Williams faleceu. E o C.S. Lewis diz o seguinte, que quando o Charles Williams faleceu, ele não perdeu só o Charles Williams. Ele perdeu parte do Tolkien. Por quê? Porque imagina, né, no convívio entre amigos, um deles, por exemplo, o Charles Williams, fazia uma piada. E a forma como o Tolkien ria só acontecia quando o Charles Williams contava a piada. Porque se C.S. Lewis conta uma piada, o Tolkien não ri como ria da piada do outro. Então, aquele aspecto do sorriso que estava nesse amigo aqui, só aparecia na presença daquele outro. Deus nos fez assim. Deus nos fez assim, que existem aspectos do meu ser que, por mais que eu conviva com a minha esposa, só vão aparecer quando eu me relaciono com você. No meu dia a dia com Valéria, muitas coisas minhas vão aparecer, mas outras não. E quanto mais pessoas interagem comigo, mais aspectos da minha vida e do meu ser aparecem. E é nesse momento dos nossos relacionamentos é que Jesus entra para nos tratar individualmente. Porque às vezes pode ser que muita coisa Deus tratou em mim no meu relacionamento conjugal. Teve um jovem, já tem muito tempo aqui na igreja, que ao casar disse assim para mim: pastor, eu descobri que em mim existia um leão. Eu nunca imaginei que em mim apareceria esse leão, mas quando eu me casei, o leão brotou. Pois é. E Jesus teve que tratar o leão dele. E Jesus tem que tratar muitos leões aqui. Mas talvez você consiga ser uma pessoa muito generosa dentro da sua casa, e com quem está fora, não. E nessa interação com quem está fora, Jesus trata você. Então, nesses muitos aspectos e muitas facetas dos nossos relacionamentos, Jesus vai nos tratando, Jesus vai nos transformando de dentro para fora, à medida em que a gente tendo relações sociais, Jesus também entra no meio delas. Ele se revela para nós enquanto estamos juntos. Talvez existam pensamentos seus que só vão ser revelados naquela roda de amigos que você tem.
que você não fala dentro da sua casa, você não conversa com seus familiares a respeito, mas lá eles aparecem. Sabe, Jesus quer entrar naquela roda de conversa lá também. E talvez você seja uma pessoa muito legal lá fora, mas quando chega dentro de casa, tem muita coisa aqui que precisa ser tratada. Jesus quer entrar na sua casa e tratar isso dentro de casa também, por que não? E talvez você se comporte de uma forma tão legal com os seus amigos e dentro de casa, e é uma pessoa tão rígida, né? E faz questão de tanta coisa, mas no seu trabalho, por questões de conveniência, você deixa passar umas situações grotescas, e Jesus quer tratar aí também. Jesus quer te visitar no seu trabalho, sentar lá do seu lado e tratar essas coisas, porque a transformação vem de dentro para fora, inclusive nas nossas interações sociais. Ele quer se revelar para mim e para você. Os nossos olhos precisam ser abertos. O próprio autor, C.S. Lewis, diz sobre essa história que você tem alguns anjos diante do trono que falam diariamente, dioturnamente, na verdade, o tempo inteiro: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, o que é, o que há de vir, ou o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos estão vendo a glória de Deus, e cada um vê a glória a partir do seu prisma, da sua experiência, daquilo que ele está sentindo, porque não é um monte de robô. Os anjos são seres pessoais também. E cada um está sendo, à sua forma, impactado pela glória de Deus. Então ele diz que Deus é santo. E quando ele expressa essa santidade, ele inspira o outro ali, o outro também a dizer santo. E todo mundo, daquilo que está experienciando da presença de Deus no trono, proclama a santidade de Deus, influencia um ao outro. É assim. É isso que deve ser entre nós. É por isso que existe igreja, porque aqui a gente aprende a revelar o caráter de Deus, quem Deus é, como Cristo é, nas trocas e nas experiências que temos, e vamos sendo transformados de dentro para fora, à medida que também vamos sendo tratados por Deus. Entendeu? Jesus Cristo está nos ensinando. Deixa Ele se revelar para você hoje. Amém? Nos ensina, Senhor. Nos ensina dia após dia. Nos ensina com a Tua palavra, e de toda a Tua palavra, e apenas na Tua palavra. Que haja essa revelação Tua a nós em comunidade. Que haja esse tratar Teu em nós por meio dos nossos relacionamentos de serviço e de graça. Queremos Te ver, Senhor. Queremos ser vistos também, revelando a Tua glória. Que o mundo veja Jesus por meio de nós. Que o mundo veja Jesus por meio de nós. E que o mundo veja o Jesus todo por meio de nós. Seja assim o Teu nome exaltado. Senhor, se há alguém que nesse momento está Te pedindo por transformação de vida, se há alguém que está Te recebendo como Salvador e Senhor de sua vida, nós oramos por essa pessoa agora e Te pedimos: toca mesmo. Toca, cura, liberta, transforma essa vida. Que haja muita festa no céu e entre nós, pelo Teu agir, porque o agir é Teu. Santificado seja o Teu nome. Que venha o Teu reino. E seja feita a Tua vontade entre nós, na terra, como ela é feita nos céus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus.